Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Rubens. Ele é cirurgião cardíaco e especialista em marca-passo, certo, doutor? Exato. Então nós vamos abordar esse assunto, que é um assunto muito legal, bacana, que agora o próximo mês de setembro, né, o portador do marca-passo está aí fazendo... É uma comemoração que se faz, na verdade, utilizando o fato de dizer que o Dia Nacional do Portador de Marca-Passo, que é no dia 23 de setembro, mas a intenção é muito mais do que comemorar, conscientizar a população de que às vezes com pequenas medidas eles podem tomar consciência se tem alguma alteração do ritmo do coração. Então, o nosso coração ele tem que ter uma determinada frequência, ele tem que bater um mínimo de vezes por minuto, e se ele foge disso para mais ou para menos, existe a possibilidade de que haja alguma doença. E aí, eventualmente, havendo também sintomas, quer dizer, a pessoa sentindo alguma coisa, é aconselhável ela procurar um médico. E como perceber isso? De uma maneira muito simples, né? Às vezes, a medida do pulso. Se nós palpamos o pulso, ou aqui na região do punho, ou aqui no pescoço, palpando o pulso carotídeo, se nós contarmos durante 15 segundos quantos batimentos nós temos e multiplicarmos por 4, nós sabemos quanto é o nosso batimento por minuto. E entre 60 e 100 batimentos, 90 a 100 batimentos, é uma frequência normal. Então vamos ver, a gente medindo, eu meço durante 15 segundos, nesses 15 segundos eu contei 15 batidas, multiplico por 4, são 60. 60 batimentos por minuto é normal. Se eu meço, ao invés de 15 batimentos, 10 batimentos durante os 15 segundos, multiplico por 4, 40 batimentos é anormal. Ou então, no mesmo período de 15 segundos, eu medir e tiver 30 batimentos, 120 batimentos, e isso for uma coisa constante, 30 vezes 4, 120, é aconselhável, então, uma consulta, uma avaliação médica com um clínico, uma pessoa que tenha a experiência e vivência para poder interpretar esses dados. E qual que é os sintomas, por exemplo, assim, como um paciente sente, assim, os primeiros sintomas, para levar ele a essa suspeita? Se nós temos frequência do coração abaixo do normal, os principais sintomas são tontura, cansaço frequente, escurecimento visual e, eventualmente, o que nós chamamos de síncope, aquele desmaio que subitamente acontece, a pessoa não tem nenhum antecedente, de repente ela desmaia, rapidamente recupera, porque o coração batendo com uma frequência abaixo do normal, nós temos uma falta de sangue na região do cérebro, e isso pode levar a esse desmaio. Por outro lado, quando a frequência é muito alta, então isso são as bradicardias, isso que eu falei, frequência baixa. Quando a frequência é muito alta, que são as taquicardias, não confundir com ataque cardíaco, que é um termo usado para infarto. Mas a taquicardia é quando o coração está acelerado. A taquicardia, eventualmente, pode causar mal-estar, também uma queda de pressão, sudorese, palpitação, às vezes a sensação que o coração bate no pescoço, e também necessita uma avaliação, às vezes até com medicação de urgência. Doutor, e qual que é, assim, o que o paciente não pode fazer quando ele já é portador do marca-passo, assim, uma restrição? Que não... Isso é uma coisa que vem mudando bastante. Quando eu iniciei a minha carreira, ainda na Faculdade de Medicina, aqui em Marília, os marca-passos eram modelos muito antigos, muito simples, com poucas funções e com muitas restrições. Na verdade, nós nem conhecíamos muito bem como funcionava. No entanto, com a evolução, principalmente da microeletrônica, os circuitos impressos, a área de circuitos para computadores, principalmente, os marca-passos hoje são muito pequenos, e além de pequenos, eles têm milhares de funções, centenas pelo menos de funções, sem querer parecer exagerado. Só que isso levou a que esses circuitos eles tenham algumas interferências externas, que eram muitas no passado. A mais popular, conhecida, é a do telefone celular. Os modelos antigos de telefone celular,
e modelos mais antigos também de marca-passo, a frequência da onda do telefone celular podia confundir o marca-passo e ele interpretar aquilo como um batimento do coração e eventualmente ele se inibir, quer dizer, ele deixar de estimular o coração. Hoje isso é muito raro. Os telefones melhoraram e os marca-passos também. Outro que é muito conhecido é a história da porta giratória do banco. As portas giratórias dos bancos, elas podem travar, porque elas têm mecanismo para identificar metal. Se ela tiver um mecanismo muito sensível, ela pode identificar o marca-passo, entender o marca-passo como metal e travar a porta. Isso geralmente não causa problema para o marca-passo, mas pode causar um constrangimento, um desconforto para o paciente. E houve um caso, questão aí de um ou 2 anos atrás, que infelizmente um vigilante mal preparado acabou baleando e matando um paciente cuja porta, que estava numa porta daquelas travadas. Mas também hoje já existem portas giratórias que não travam na presença do marca-passo, elas têm outros mecanismos de detecção e também o paciente sempre tem um cartão de identificação que ele apresentando ao vigilante, ele abre uma porta lateral e o paciente passa. E por último, que eu considero o mais, assim também, mais místico, uma coisa que cria muito problema, é o forno de micro-ondas. Também o forno de micro-ondas, nós temos que lembrar que ele só funciona com a porta fechada, que já bloqueia a passagem das ondas de uma forma bastante importante. E se o paciente estiver afastado 1,5 metro a 2 metros do forno de micro-ondas, dificilmente haverá interferência sobre os circuitos do marca-passo. O que definitivamente não deve fazer o paciente? Essa é uma barreira que está caindo também mais recentemente. Nós, até pouco tempo atrás, não podíamos de maneira nenhuma levar os pacientes para fazer a ressonância nuclear magnética, que é um excelente exame no diagnóstico de algumas situações, principalmente doenças neurológicas, doenças vasculares, estudo de quadros abdominais. Paciente com marca-passo ele estava proibido. Hoje, nós já temos marca-passos que permitem que se faça ressonância magnética sem nenhuma complicação, sem nenhuma dificuldade para o paciente, e mais do que isso, nós temos em marca-passos antigos a possibilidade de blindar um pouco esses aparelhos com sistemas de programação e eventualmente, mesmo nesses pacientes, realizar a ressonância em determinadas regiões do corpo. Isso já é possível hoje. De tal maneira que o mito que nós tínhamos do marca-passo, que ele mudava a vida do paciente, que ele dificultava a vida do paciente, hoje não existe mais. Os pacientes que têm marca-passo, e não são poucos, a gente tem muita gente aí na rua, muitas pessoas utilizando o marca-passo e a gente nem imagina, porque eles levam uma vida praticamente normal. Tem uma coisa também que eu queria perguntar para o senhor, que eu estava estudando, estava lendo sobre isso, e muitas pessoas tinham assim uma certa resistência em fazer, em implantar o marca-passo por estética, pela estética Hoje ainda tem isso, doutor? É difícil, mas acontece. Os marca-passos antigos, eles eram muito grandes, eles eram pesados e eles tinham uma necessidade de troca a cada 2, 3 anos, eles acabavam então desestimulando, vamos dizer assim, os pacientes. Hoje os marca-passos pesam cerca de 20, 25 gramas, são muito pequenos, um pouco maiores do que uma caixa de fósforo, mas mais finos do que uma caixa de fósforo. As baterias duram de 8 a 10 anos e eles são inseridos através de pequenas incisões, principalmente na região subclavicular, quer dizer, abaixo da clavícula, lado direito ou lado esquerdo, com uma cirurgia que é realizada com sedação e anestesia local. O paciente dorme, a gente também ajuda o anestesista fazendo uma anestesia local. Existem técnicas por punção ou por dissecção, uma questão técnica, mas o objetivo sempre é introduzir os eletrodos, que são os fiozinhos que ligam o marca-passo ao coração através de veias que nós temos nessa região, e isso daí acaba provocando uma cicatriz mínima. É óbvio que cicatrização é uma coisa pessoal de cada paciente. Existem pessoas que cicatrizam melhor, outras cicatrizam um
cicatriz mais espessa, uma cicatriz que chama mais atenção, às vezes até com aquelas grossas chamadas queloide. Mas os pacientes, de modo geral, hoje já não tem tanto esse problema. A mulher, particularmente, com o contorno da mama, praticamente você não percebe o marca-passo. Pacientes do gênero masculino, um pouco mais magros, eventualmente pode ficar saliente. Né? Mas, via de regra, isso já não é mais uma questão tão preocupante. E também, nós temos que lembrar que existem situações em que crianças, até recém-natos, necessitam marca-passo. E aí existem técnicas para a gente implantar por veias da perna, aqui na região da virilha, e deixar esses geradores implantados no abdômen para que essas crianças cresçam e posteriormente a gente possa depois substituir por um sistema desse através das veias aqui da região subclávia. Antes com o aparelho e levar uma vida normal, né? O objetivo é esse. O objetivo que a gente busca com os marca-passos hoje é levar uma vida normal. Mais do que isso, eu poderia acrescentar também que nós temos hoje marca-passos que têm outras funções além de regular a frequência do coração. Nós temos marca-passo para tratar insuficiência cardíaca. Aqueles pacientes em que o músculo do coração está muito fraco, existe um sistema chamado de ressincronizador. Ele não deve ser utilizado em todos os pacientes com insuficiência cardíaca, mas em um grupo de pacientes que tem insuficiência cardíaca e tem uma coisa que nós chamamos de dissincronia, quer dizer, o coração, além de estar fraco, ele está batendo de uma maneira desorganizada, nós podemos ajudar com os ressincronizadores. Outros pacientes que têm arritmias de frequência alta e que podem desenvolver fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, causando a morte dos pacientes, existem os cardiodesfibriladores implantáveis que também podem ajudar esses pacientes. Às vezes em situação de pós-infarto, pacientes que tiveram doença de Chagas que evoluiu com muita arritmia. Então nós temos hoje uma gama maior de marca-passos no coração, sem contar que nós temos marca-passo cerebral para tratamento da doença de Parkinson, para tratamento de alguns tipos de epilepsia. Nós temos marca-passo que controla a incontinência urinária em pessoas que têm problema de bexiga por conta de lesão da medula. Quer dizer, nós temos outros tipos de marca-passo que colegas urologistas, colegas neurocirurgiões implantam, que são, vamos dizer, um subproduto, são derivados das pesquisas que há cerca de 50 e poucos anos atrás deram origem aos marca-passos cardíacos. Muito bom, né? Sem dúvida. Muito bom isso. Pessoal, a gente vai agradecendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar as perguntas por e-mail que está aí no site, tá? Que a gente vai tentar responder. Vou entrar em contato com o doutor para a gente tentar estar respondendo as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. E eu também quero agradecer o doutor, doutor, pela sua... Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho e, quem sabe, a gente com isso poder ajudar mais pacientes. Com certeza vai ajudar. E eu quero agradecer também o pessoal que está nos vendo, olhando o site, lendo, assistindo. Está um show. Eu agradeço muito, muito bacana mesmo. Marília em destaque. Graças a Deus, tenho que agradecer a vocês o sucesso que está sendo. Muito obrigada mesmo.